Olá, bem-vindo. Começando o Diálogo Jovem Pan, uma conversa franca com pessoas que fazem parte da história do Brasil. A gente fala hoje sobre os efeitos econômicos da guerra na Ucrânia. A ampliação do conflito na Ucrânia interfere diretamente na economia mundial. A recuperação pós-pandemia poderá demorar ainda mais e, claro, preocupa os países. No Brasil, as pressões inflacionárias vão levar o Banco Central a aumentar nesta semana de novo a taxa básica de juros. Já a escalada do preço dos combustíveis parece não ter fim. Assuntos para o Diálogo Jovem Pan. Bom, a gente fala mais sobre economia, as consequências aqui para o Brasil sobre a guerra. Nosso convidado é o Alex Agostini, o economista-chefe da Austin Rating, participando dessa edição do nosso Diálogo Jovem Pan. Alex, olha, muito obrigado mais uma vez por nos atender. A gente que por anos falou pelas ondas da Jovem Pan, agora estamos na TV Jovem Pan News, falando sobre esse momento importante, esse momento delicado que o mundo está vivendo. Bem-vindo, Alex, muito bom te receber aqui mais uma vez. Olá, Tiago, eu que agradeço pelo convite. Acho que é um momento extremamente importante, né, de compartilharmos com todo o povo brasileiro também dos efeitos dessa guerra na economia brasileira, na vida do dia a dia, né, de cada um do cidadão brasileiro e, claro, como que o mundo vai se comportar diante disso. Mais uma vez, agradeço o convite. Muito obrigado. Bom, todos os economistas, os analistas faziam as projeções para esse ano de 2022, já torcendo para o fim da pandemia, o mundo que sofreu muito, a inflação mundial, o baixo crescimento de todos os países, o Brasil até que veio bem, não é? Mas eu pergunto, essa guerra na Ucrânia acaba mudando de novo toda a configuração mundial, a questão da inflação. Qual é o ponto primordial na economia, Alex, que essa guerra, infelizmente, vai trazer? As consequências primeiras dessa guerra na economia, não só mundial, mas também na economia brasileira. Olha, Tiago, primeiro pontuando, né, que a economia ela é dinâmica, não é estática, ou seja, a cada novo evento a gente precisa corrigir o curso das projeções, dos cenários, né? Então, como você disse, no início do ano, ou pelo menos há 30 dias atrás, nós tínhamos um cenário para o ano de 2022, que já era um cenário bastante difícil para a economia brasileira, mas que agora pode ser que seja agravado ainda mais com esse conflito. Nós temos sentido já, de forma bastante clara, as preocupações relacionadas ao efeito da inflação, principalmente por conta da alta dos combustíveis, que pode acontecer a qualquer momento. A Petrobras, junto com o governo brasileiro, estão estudando uma forma de amenizar esse aumento do preço do barril do petróleo, porque a Petrobras, como ela tem ações de mercado, ela não pode segurar o preço dos combustíveis, porque ela estaria prejudicando os seus acionistas, ou seja, quem compra a ação da Petrobras, coloca dinheiro na Petrobras para ela crescer e se desenvolver. Então, tem aí o governo tentando com a Petrobras achar um meio termo para não onerar nem o acionista e também, claro, nem o cidadão brasileiro, que já sofre muito e sofreu bastante com os aumentos de preço ao longo de 2021. De novo, não é uma tarefa fácil, o governo brasileiro sabe dos impactos negativos para a economia brasileira de uma inflação alta, mas nós temos que entender que não é, claro, obviamente, só um efeito agora no Brasil. O mundo inteiro vai passar por um processo de ajuste, a gente ainda não sabe como as sanções aplicadas por Estados Unidos e agora por parte da Europa, como isso vai ter efeito na economia global. A gente sabe que, por exemplo, a Alemanha é muito dependente do gás da Rússia, todo o leste europeu é dependente do gás da Rússia, mas além disso, tem toda a parte de fertilizantes que já vem sido falado exaustivamente, mas imagina você, por exemplo, reduzindo o volume de fertilizantes para o Brasil. O Brasil é o maior produtor de grãos do mundo, né, na parte de soja e milho. Então, imagina se a gente tem aí um aumento do custo de fertilizantes ou uma queda na oferta de fertilizantes. Os preços dos produtos vão disparar. Então, os produtos básicos vão subir. Olha só, a ração para alimentos como para ração alimentar para boi, por exemplo, para gado, vem do farelo de soja. Então, vai aumentar o preço, então o preço da carne vai subir, o preço do leite vai subir. Então, a gente tem aí um efeito em cascada muito grande. Além disso, imagina se a gente reduz a produção, porque
os fertilizantes, eles potencializam, né, a produtividade na área plantada. Então, se você não tem a quantidade correta de fertilizantes, a produção esperada é menor, os custos são maiores. Então, acaba afetando o transporte de cargas, ou seja, você vai ter menos cargas para transportar. Então, você tem todo um efeito em cascata, por exemplo, no setor de transporte rodoviário de cargas, na parte de venda de caminhões, de seguros, de combustíveis, na parte de pedágios, enfim, imagina o efeito que tem toda essa situação. Por isso que a gente ainda precisa acompanhar. É claro que a gente já sabe que alguns efeitos já estão sendo sentidos, né? Ou seja, a questão da oferta, o aumento do preço de commodities, a oferta de alguns produtos já está acontecendo, mas eu acho que a gente ainda não chegou numa situação ainda mais difícil, que será, obviamente, após o cessar-fogo, após o entendimento entre Rússia e Ucrânia, nós temos que avaliar quais são os efeitos que ficaram dessas sanções. Acho que isso ainda demora aí algum tempo, mas, sem dúvida alguma, vai ser um ano mais difícil do que a gente já esperava para o Brasil, que terá um ano aí de crescimento baixo, né? É verdade. E já antecipando, Alex, uma discussão que vamos ter nessa semana, o Comitê de Política Monetária do Banco Central volta a se reunir para discutir o futuro da taxa básica de juros. A gente vem acompanhando o aumento sistemático nos últimos meses da taxa básica de juros, numa tentativa de se conter a inflação. O Banco Central aumenta de novo os juros nessa semana, na sua projeção? Aumenta. O que está em dúvida agora, Thiago, é a intensidade da alta, né? Na última reunião do Copom, o Banco Central disse que a alta seria menor de 1 ponto percentual, porque estava acontecendo uma acomodação da inflação de 2022 2023 para o centro da meta. Porém, de lá para cá, passados aí aproximadamente 40 dias, desde a última reunião, houve uma piora no cenário inflacionário. A inflação para este ano, estimada pela Austin, já está em 6,20%. O teto da inflação perseguida pelo Banco Central é de 5%, né? Então, já está muito acima. Para poder trazer essa inflação para baixo, ele vai continuar subindo os juros. Eu acho que agora ele vai ter que voltar para aquela dose de 1,5 ponto percentual, tanto porque a inflação corrente, né, a estimada para fevereiro aqui pela Austin é de quase 1%, nós projetamos para o IPCA 0,96%, é um número muito alto. Nós vamos ter acumulado apenas nos 2 primeiros meses do ano uma inflação de 1,50%, né? É muito para um país que quer ter uma inflação abaixo de 5%. Então, a certeza é de alta da taxa de juros. A dúvida é a dose. Nós, na Austin, acreditávamos até antes do início desse conflito que poderia ser de 1 ponto percentual. Mas agora não. Nós já mudamos, acreditamos que pode continuar, né? Voltar a ser uma alta de 1,5 ponto percentual, subindo a taxa aí para 12,25 e não para por aí. É possível que essa taxa suba ainda para 13,25. Por quê? Nós temos um efeito em cascata muito grande de uma inflação muito alta, né? Temos aí contratos indexados. Então, ao longo do ano, essa inflação pode ainda continuar preocupando o Banco Central e contaminar já as expectativas para 2023. E aí, Thiago, eu chamo a atenção que o nosso sistema de metas de inflação, ele não se ajustou ao longo do tempo para a nossa realidade. Por exemplo, Thiago, a nossa meta de inflação, ela vem sendo reduzida a 0,25 ponto percentual por ano para baixo, tá? Então, para 2023, a meta central é de 3,5%. Porém, a nossa estrutura de preços, ela não mudou. O que significa? O que eu quero dizer com essa estrutura que não mudou? Há muito tempo, nós temos algo em torno de 25%, são preços de serviços e administrados pelo governo que não tem qualquer efeito de uma alta da taxa de juros, são imunes. Por quê? Porque são reajustados por contratos. Então, quando começa o ano, a gente já sai com uma inflação de 1/4 contratada, né? Ou seja, já vai acontecer a inflação, qualquer que seja o nível da taxa de juros, pelo menos na parte de preços monitorados. Isso é um problema, isso precisa ser revisto pelo governo. Como que se faz isso? Naturalmente, revendo aqueles contratos de concessões que foram realizados lá no início do Plano Real, que era necessário naquele momento ter a contrapartida de um reajuste anual, mas que agora a realidade é outra. Eu acho que o governo tem condições
de rever essa situação para mudar a questão da política monetária dos próximos anos. Senão, Thiago, nós não vamos conseguir trazer essa inflação para baixo e pior, com uma taxa de juros muito elevada. E vale lembrar também que no ano passado o Banco Central conseguiu a sua independência de jure, ou seja, o presidente e os diretores do Banco Central, eles têm mandatos que não são mandatos definidos, que não são, portanto, indicações do presidente que pode mudar, do presidente do país, que pode mudar a qualquer momento. Isso é saudável para maior transparência e maior estabilidade da política monetária no país. Porém, claro, agora o Banco Central tem no seu colo a necessidade também de olhar a questão do ambiente econômico. Essa foi a moeda de troca junto ao Senado e junto ao Parlamento, quando aprovou essa autonomia de juros do Brasil, colocando que o Banco Central também é responsável pelo ambiente econômico no que diz respeito à atividade econômica, à geração de emprego e renda, e não mais só pela política monetária, que é a questão do controle de preços. Então isso coloca aí o Banco Central numa calça curta. Estamos conversando com o economista Alex Agostini nessa edição do nosso Diálogo Jovem Pan. Agora, Alex, quando a gente fala de inflação, para muitas pessoas vem a memória inflacionária lá dos anos 80, daquele problema que o Brasil vivia, de remarcação contínua de preço, uma inflação muito alta, ainda a consequência do regime militar. Eu pergunto, para quem não tem essa memória inflacionária, porque o real é de 1994 e houve uma estabilidade da moeda a partir daí, para quem não tem aquela memória inflacionária, há uma preocupação, essas pessoas devem se preocupar com uma inflação descontrolada, ou a situação do Brasil hoje é muito diferente do que o Brasil nos anos 80, comecinho dos anos 90? Olha, Thiago, sem dúvida alguma, a situação é muito diferente, né? Vou trazer alguns números aqui só para a gente ter uma grandeza, né, dessa situação de inflação. Em 93, último ano antes do Plano Real, a inflação medida pelo IPCA, que é essa que o Banco Central olha para poder trazer ela para um nível mais civilizado, em 93 ela foi de aproximadamente 2.500%. Tá? Aproximadamente 2.500% ao ano. Isso dá algo em torno de 80% ao mês, né? Uma média de 80% ao mês. Hoje em dia, nós estamos falando aí de uma inflação que pode chegar, neste ano de 2022, de 6,2%. Ano passado foi de 10,1%. Então, 10% para a nossa atual realidade é muita coisa, né? Porque a renda média do brasileiro é muito baixa. E nós tivemos um avanço muito grande da população brasileira em termos de consumo de produtos financeiros. Então, essa nova geração, que ela é uma geração motivada pela tecnologia. Minhas filhas, por exemplo, eu tenho uma filha de 21 anos e uma filha de 24 anos, e elas têm contas em bancos digitais, elas não têm contas em bancos físicos, elas nunca foram numa agência falar com o gerente, nem sabem quem é. Se tem um gerente, aliás, eu acho que não tem, né, no banco digital. Então, é uma nova geração que está acostumada a esse ambiente de uma inflação mais baixa, como nós vimos nos últimos anos. Então, quando aumenta a inflação para 10%, é uma preocupação muito grande, sim, mas não igual àquela de 93, porque entrava num período de escassez de produtos, a gente não tinha uma economia tão eficiente como hoje. Apesar da economia brasileira crescer pouco, ela é eficiente em vários setores, como eu disse, do agronegócio, né, que é um destaque aí no ambiente global. Então, a inflação ela não vai voltar a ser como era, claro, antes do Plano Real. Mas uma inflação de 2 dígitos, ela tira muito fortemente o poder de compra do cidadão brasileiro, porque a renda média no Brasil é uma das mais baixas do mundo. Pior quando a gente olha o salário mínimo. Sim, ele está entre os menores do mundo, sim. Quando a gente converte ele para dólares, não chega a $200. Então, isso é muito preocupante. E de novo, só para deixar claro, tá, Thiago? Não estou criticando este governo, eu estou falando da história, né, da economia, da questão da moeda e do valor do dinheiro. Então, isso é muito preocupante porque isso gera uma deterioração ao longo do tempo sobre o consumo da sociedade. O Brasil, na média de crescimento dos últimos 20 anos, foi de 2,5%. O mundo cresceu mais de 3%
Os países emergentes cresceram mais de 5% nos últimos 20 anos. Se a gente pegar só o recorte dos últimos 10 anos, 2021, 2012, o Brasil cresceu 0,4% na média ao ano. Enquanto emergentes cresceram 4,5%, o mundo cresceu 3%, os próprios desenvolvidos, que crescem pouco, porque tem uma necessidade de investimento menor, cresceram 1,2%. Então, quando a gente tem essa situação de baixo crescimento, a gente gera uma inflação muito alta, naturalmente a gente vai ter um efeito de manutenção desse cenário social precário no Brasil, Thiago. Por isso que eu defendo sempre que a gente precisa ter um plano de investimento de longo prazo no país. Só que para isso a gente precisa ter um ambiente político e econômico estável. E, infelizmente, o Brasil não tem essa situação há muito tempo. Claro, e uma preocupação de todos nós também, Alex, em relação à própria inflação. Eu lembro que um antigo economista, não lembro o nome dele, que dizia o seguinte: em relação aos juros, os juros sobem de elevador e descem de escada. A inflação também sobe de elevador e desce de escada, ou seja, é possível esperar uma queda da inflação e uma redução de preços, ou esses preços vão subindo e muitas vezes o comerciante, o industrial, mantém esses preços porque precisam pagar os seus fornecedores, enfim, há uma consequência, há um efeito dominó em todo o mercado. Tiago, por mais que nós tenhamos uma nova realidade de inflação baixa no Brasil já há algum tempo, né? Quando a gente olha a média dela ao longo do tempo, desde o Plano Real para cá, ela diminuiu muito. Isso é um ganho que a gente precisa também destacar. Porém, essa nova realidade, ela não ainda foi incorporada por boa parte do empresário brasileiro, né? Daquele comerciante que, em momentos de crise, ele acaba, obviamente, mantendo a margem dele ou reduzindo um pouco. E na hora que a economia recupera, ele não melhora também essa questão da margem. Ele mantém essa margem porque ele quer recuperar o que ele perdeu. Em parte, ele está certo porque o país não cresce muito, então ele precisa recuperar aquilo que ele perdeu ao longo do tempo. Mas, em parte, também ele mantém a margem de lucro. O que significa? A inflação sempre desce de escada, sim. E o que é pior, que a gente acaba esquecendo em alguns momentos, é que a taxa de inflação é uma medida de estoque, o que significa que ela sempre carrega o seu histórico passado. Então, veja, o gás chegou a R$100, por exemplo, mas porque subiu 40% em 2021. Ok, esse ano ele vai subir só 10%. A gente pode falar assim, só 10%. Mas é 10% em cima de 100. Então, quando você faz a despesa relativa sobre o salário mínimo, consumiu maior do que 10% que foi a alta do preço do gás. Então, um grande problema no Brasil, e é por isso que a inflação desce de escada, é que a gente sempre tem taxas de reajuste de preços de 2 dígitos. E quando essa inflação recua, porque os preços caíram no mundo inteiro, parte dela não é reduzida também, porque fica contida ali na margem de ganho do empresário. Então, precisa ter uma mudança de mentalidade de gestão financeira por parte dos empresários, para que na hora que tem uma queda de preço, ele não se apropriar desse valor. Em alguns momentos ele vai precisar, e é necessário fazer, porque houve um prejuízo passado. A economia em 2020, vamos lembrar, teve uma queda por conta da pandemia. Então foi justo a recomposição de preços em 2021. Mas em 2022, alguns setores eu acho que não precisam. Por exemplo, o setor aéreo hoje está se recuperando porque sofreu muito no passado. Mas os preços das passagens aéreas estão muito altas. Eu acho que eles poderiam ter um pouco menos de valor, mas os aviões mais cheios, do que andar com o avião pela metade de passageiro. Então, precisa essa mudança de mentalidade para a gente evoluir na economia brasileira. Na questão de juros, você falou muito bem, ele cai também, desce também de escada, mas aí por quê? Tem um efeito defasado, né, na política monetária. Quando o governo, o Banco Central, decide subir a taxa de juros ou recuar a taxa de juros, ela vai ter um efeito na economia total só depois de 6 a 9 meses, dependendo do ritmo da economia. Se a economia está crescendo muito, mas se a economia está estagnada, como é o momento atual, né, ou seja, será em 2022, então esse juro tem um efeito de 12 meses. Então ele vai descendo lentamente de escada também. Bom, Alex, agora, em relação a preço dos combustíveis, né, a gente vê
o litro chegando a R$ 8, R$ 7, R$ 8 em alguns estados do Brasil. E o Congresso Nacional, o governo debruçado sobre essa questão. Não tem muito o que se fazer, porque o preço é atrelado ao cenário internacional. Existe alguma forma de se amenizar isso e, consequentemente, amenizar essa consequência inflacionária? Tiago, tem, mas a saída ela não acontece da noite para o dia, né? Primeiro, a gente precisa esclarecer alguns pontos, tá, Tiago? Primeiro, o Brasil ele não é autossuficiente no refino de petróleo, ou seja, na fabricação de derivados de petróleo, né? Diesel, gasolina, gasolina de aviação, querosene de aviação. O Brasil não é autossuficiente. Por quê? Porque a gente não tem investimentos em refinarias no Brasil. E, além disso, o Brasil ele extrai petróleo pesado, né? Aquele lado de profundidade, no fundo do mar. Então, a gente exporta petróleo bruto pesado e importa petróleo leve para poder refinar internamente, porque a gente não tem uma tecnologia e nem capacidade para refinar todo o petróleo que a gente extrai para atender a demanda doméstica. Então, o Brasil tem uma necessidade de importação de preços de combustíveis. Por isso que a gente tem que ter essa paridade com o preço internacional. Não queira nós, brasileiros, comprar no exterior e querer pagar em reais, né? A gente vai pagar em dólar, em ien, em euro, enfim, qualquer que seja a moeda de importação. Então, esse é um ponto. O Brasil não é autossuficiente no refino de combustível, na produção de combustíveis. Nós somos autossuficientes na exploração de petróleo, na produção de petróleo, tá? Atenderia toda a demanda doméstica se o Brasil tivesse investimentos em refinaria. O problema é que no passado, quando houve investimento em refinaria, a estimativa, né, de uma refinaria lá em Pernambuco era de 5 bilhões. No final, ela ficou em 20 bilhões. 15 bilhões a mais. Para onde foi esse dinheiro, né? A gente sabe o que aconteceu ali na época que saquearam a Petrobras. Bom, esse é um ponto. O outro ponto é que o governo brasileiro não pode fazer uma ingerência direta na Petrobras, ainda que ele seja o sócio majoritário. A palavra sócio já deixa muito claro. A Petrobras ela tem responsabilidades diante dos seus sócios, seus acionistas, que pode ser eu, você, qualquer cidadão brasileiro que tenha uma ação da Petrobras. Quando você compra uma ação, você dá o seu dinheiro para a empresa para ela realizar investimentos, para pagar dívidas, para ela melhorar o fluxo de pagamentos dela, para ela ter uma vida financeira mais saudável. Então, você investe esperando um retorno dessa ação, ou seja, vai ter um melhor desempenho da empresa, isso vai te trazer um retorno financeiro, uma valorização da ação. Afinal, você deixou de investir em outra situação, em outro ativo, para investir numa ação da Petrobras. Então, o governo brasileiro não pode intervir, porque se ele segurar o preço dos combustíveis, e nós vimos o que aconteceu em 2015, né? A Petrobras entra num processo de prejuízo, não vai ser o caso agora, mas ela gera um prejuízo e ela onera os seus acionistas. Quando a gente olha para o bem da nação, claro que o ideal seria o governo achar um meio termo e não ter um reajuste de combustíveis. E é o que ele está fazendo, sem intervir na gestão de preços da Petrobras. De novo, é importante que os preços dos combustíveis tenham um menor nível de reajuste ou que não haja reajuste, mas tem que ser cumpridas as leis de mercado, porque a Petrobras tem ações de mercado. Os seus diretores, conselho, presidente da Petrobras, eles não podem ser punidos por ter não reajustado o preço com essa alta do petróleo internacional. Então não tem muita mágica. O que tem é um esforço por parte do governo, junto à equipe econômica, tentando achar uma situação para não interferir diretamente no preço dos combustíveis, mas também não onerar toda a população com um preço mais alto. Alex Agostini, economista-chefe da Alcin Rating, conversando conosco aqui no Diálogo Jovem Pan. Alex, eu não posso deixar de pedir para você uma análise sobre essa asfixia que o Ocidente, principalmente, está promovendo contra a Rússia numa tentativa de cessar fogo, de parar a guerra. Eu pergunto para você, é uma tentativa de fazer restrições econômicas poucas vezes vista, né, na história mundial? E eu pergunto, será que a partir disso, algumas potências como a China pode, por exemplo, aproveitar mercados que a Rússia vai deixar de atender para passar aí sim atender a outros países? Muito se fala do mercado de cartões de crédito. Essa guerra indiretamente pode fortalecer a China?
Olha, em parte sim, até porque a China já declarou um alinhamento com a Rússia, né? Ela diz que quer ficar neutra, mas no início no início do conflito, quando Putin preparava as suas tropas para a invasão da Ucrânia, a China declarou ali apoio à Rússia, enquanto o mundo inteiro não aprovava, ou boa parte do mundo não aprovava a postura da Rússia, né? Então a China vai se apropriar sim, vai se aproximar da Rússia sim, em alguns setores, né? Outros setores a China não é competitiva e também não tem como atender a Europa, né? Em alguns produtos no qual a Rússia ali, produtora de gás, por exemplo, fosfato, potássio, enfim, etc., que atende aí toda a parte de fertilizantes. O que eu acho é que o Ocidente ele está procurando uma forma de guerra sem derramação de sangue, né? Eu acho que essa é uma guerra saudável quando se diz que nós não vamos usar armas letais. Essa guerra, por meio de sanções, é necessária, pelo menos nesse primeiro momento, para evitar maiores derramamentos de sangue da população ucraniana e também da população russa, porque nós temos ali combatentes russos que são seres humanos como qualquer um de nós. Então, precisa se respeitar a vida. E aí a sanção vai nesse sentido, uma guerra sem derramar sangue. Porém, a gente sabe que isso causa um efeito econômico muito forte nessas economias, principalmente na Rússia, que está ali no combate. A Rússia tenta atacar falando sobre a questão do petróleo, mas ela depende muito mais do Ocidente do que ela mesma no seu próprio petróleo. Tem uma economia muito centralizada na questão de combustíveis, de energia, gás e petróleo. Tem a questão de grãos, trigo também, tem a questão de fertilizantes também, mas o que determina toda a riqueza da Rússia é a questão do petróleo. As sanções, eu imagino que elas têm que acontecer para que haja um cessar-fogo e depois Ucrânia e Rússia se entendendo, naturalmente vão sentar os líderes do Ocidente com a Rússia para tanto europeus como Biden nos Estados Unidos, vão sentar para voltar a negociar a questão das sanções. Então, acho que é uma atitude necessária nesse momento para que haja o menor derramamento de sangue possível. E sim, no segundo momento, todo mundo voltar a se entender. Mas vai deixar para este ano de 2022, sem dúvida alguma, um efeito negativo muito grande para a economia russa, para a economia da Ucrânia nem se fala, e para a economia global vai também deixar um certo prejuízo. E aí até que todos tenham aí um entendimento, talvez ali para maio, junho, pode ser que num cenário até positivo, pode ser que tenha um entendimento, e aí a gente consiga ter um cenário um pouco melhor para 2023. Não que será o caos em 2022 para o mundo, não, mas sem dúvida alguma isso tira, né, o mundo de uma rota de crescimento que vinha acontecendo após a Covid, né? Então se esperava um 2022 melhor do que 2021, não deve acontecer por conta dessa guerra e também por conta das sanções aplicadas. Alex, temos um minutinho para a gente encerrar aqui o nosso programa. Eu sei que muita gente é interessada em investimentos para fazer render o dinheiro e você é um especialista também nesse mercado, fala muito também do mercado de câmbio aqui nas nossas entrevistas na Jovem Pan. Eu pergunto, quem está inseguro em investir, quem tem investimento em ações e está, claro, preocupado com a queda desses rendimentos, a pessoa deve deixar o dinheiro, deve tirar, deve esperar? Quais são as principais recomendações para a gente encerrar aqui a nossa conversa, Alex? Tá, Thiago. Bom, rapidamente, né? Primeiro de tudo, é sempre importante o investidor não concentrar todo o seu investimento no único ativo, né? Aquela máxima de não colocar todos os ovos na mesma cesta, né? Porque em algum momento pode ser que você tenha um prejuízo grande. Então, primeiro, recomendar isso, ou seja, pulverizar o máximo possível os seus investimentos, ou pelo menos distribuir melhor. Na questão dos investimentos, se o cidadão investiu numa ação e ela despencou agora, o importante é ter calma, avaliar com calma o cenário, tentar ouvir os especialistas de cada setor de atividade para entender qual é a recomendação e o impacto desse ambiente econômico naquele setor daquela ação. Porque às vezes é momentâneo e há uma expectativa de aumento de preço da ação.
Claro que quem tem uma ação que desvalorizou, se ele vender agora, porque está preocupado que pode cair mais, ele vai amargar o prejuízo. A recomendação é esperar esse cenário mais negativo que estamos vendo agora, para depois sim se posicionar e ter uma determinação melhor de reformular sua carteira. A questão agora é, quem está fora do mercado? Tem boas oportunidades na Bolsa de Valores, porque as ações caíram e eu acho que é um bom momento de compra. E aqueles que são mais cautelosos, eu acho que a taxa de juros vai continuar subindo e tem também uma boa oportunidade para comprar título público, e isso ajuda não só a financiar as dívidas do país, mas também a ter um retorno importante, porque a taxa de juros no Brasil é uma das maiores do mundo neste momento. Perfeito. Alex, olha, muito obrigado mais uma vez pela sua atenção, pela sua gentileza com os ouvintes e espectadores da nossa TV Jovem Pan News. Um grande abraço para você, voltaremos a nos falar e torcendo para que a situação melhore. Valeu. Tiago, eu que agradeço o convite mais uma vez e estamos aqui, sem dúvida alguma, na torcida para que não só Rússia e Ucrânia tenham uma situação melhor, mas também o Brasil que possa melhorar e ter aí um futuro de expectativas melhores para toda a sua sociedade. Obrigado, um abraço. Muito obrigado. Bom, conversamos nessa sessão do nosso Diálogo Jovem Pan com o Alex Agostini, que é o economista-chefe da Alcin Rating, falando sobre essas projeções, o que vai acontecer a partir de agora com a guerra na Ucrânia. A você, muito obrigado pela sua audiência, continue com a nossa programação e até a próxima. Realização Jovem Pan News.